Perdão, dá calma. Sim, mas é muito torcedor reclamando. Aí a gente tem que ter muito cuidado na preservação dos contratos, né? Nas rupturas contratuais, para a gente fazer isso de uma maneira que funcione para a empresa atual também, mas a gente está muito adiantado com a possibilidade de ter um novo fornecedor de material esportivo. Com relação a patrocinador, a gente tem muitas opções aí que estão pintando, mas o mais importante é o vascaíno entender que nós não podemos ter patrocinadores que não estejam conectados com a história do Vasco. Quando você dá uma cara para o clube, quando você dá uma identidade organizacional, que é um dos principais elementos do Somamos, é dizer à sociedade para que o Vasco existe, quem é o Vasco, o que é o Vasco em termos de valores, de conceitos, de pilares. Isso é muito importante para nós. Então, nós teremos todos os nossos fornecedores e parceiros e jogadores também que entendam o que é o Vasco. Isso para nós é muito importante. Então, nós não estamos dando espaço na nossa camisa por quaisquer tostões. Nós estamos apostando em parceiros que entendam o que o Vasco é. O que o Vasco é em termos de apoio e suporte à diversidade. O que o Vasco é em termos de ser um clube antirracista, o que o Vasco é em termos de ser um clube que luta contra todo tipo de preconceito, o Vasco que entende que seu torcedor é o maior patrimônio. Então nós queremos estar conectados com marcas que tenham esse mesmo mútuo entendimento, para que a coisa efetivamente funcione. E dentro dessa perspectiva estão aparecendo diversas alternativas e oportunidades, mas mais uma vez, como a gente vai entrar no clube com contratos fechados, a gente tem que ter muita cautela com relação ao anúncio de qualquer novidade, mas com certeza absoluta, o mais importante de tudo é essa questão do ponto de vista do valor, da qualidade de quem será o nosso parceiro, mas também, e muito importante, o Vasco não pode receber tão pouco. O que é isso? Porra, como é que um candidato vem para uma entrevista pública e diz que a gente recebe 85% ou 90% do Flamengo? 85% ou 90% é o cacete. O Flamengo tem que receber a metade que a gente recebe, porque a gente é muito mais do que eles. A gente tem estádio, eles não têm. A gente tem história, eles não têm. A gente luta contra o preconceito e eles eram da elite. Então nós somos muito mais do que eles. E receber igual já é um benefício para eles. Entendeu? Essa coisa de que tem audiência, eu acho que tem muito mais audiência, é só ver a quantidade de sócios torcedores que a gente tem. Vamos parar com essa palhaçada de que o Flamengo é mais do que a gente, merece ganhar mais do que a gente, merece coisa nenhuma. Entendeu? Nós é que somos muito mais do que eles. E eles que se contentem com isso, se quiserem, porque vão começar a tomar porrada da gente no ano que vem novamente. Se Deus quiser, acabou a moleza de vocês. Vai dar Vasco. Entendeu? Então nós temos aí um processo de markup a fazer. O Vasco sofreu um processo de markdown. Ou seja, a precificação dos itens de receita tradicionais do Vasco, como material esportivo, como patrocínio master, perdeu valor em função da desorganização do clube, das suspeitas de corrupção, da falta de uma identidade organizacional. Com o Somamos, o projeto Somamos, ele vem e reorganiza o Vasco, dá uma cara para o Vasco, dá um conceito para o Vasco, reposiciona a marca no mercado, e aí a gente vai fazer esse processo de markup. Em 2010, 2011, o Vasco recebia 16 milhões de patrocínio master da Eletrobras. Como é que pode receber hoje 3 milhões de um banco que, na verdade, empresta dinheiro a juros para o Vasco, que acaba retomando em juros muito mais do que aquilo que ele dá como patrocínio? Nós temos que parar com isso. Nós temos que construir um Vasco onde as pessoas entendam que ser parceiras do Vasco significará também abrir um pouco mais o seu cofre pelas vantagens que vai receber em função de entrar no nosso ecossistema de pessoas vascaínas, que será o maior do mundo com o programa de sócios-torcedores que a gente fará. Coração no Somamos, que é nos tornar o clube com o maior número de sócios torcedores do mundo. Nós chegamos perto disso, chegamos em 5º lugar. Se não me falha a memória hoje, o líder é o Bayern de Munique, com 250 mil. E levando em conta uma ideia também que foi trazida pelo Augusto Tanuri, que é o diretor da Abril, no qual ele tem colocado muitas assinaturas gratuitas como forma de recuperar o Grupo Abril. Nós estamos transportando isso para o nosso ecossistema no Vasco, e a nossa ideia
é fazer o primeiro programa de sócio-torcedor de adesão gratuita no nível de entrada. Nós temos certeza que com a adesão gratuita nós vamos bater os 7 dígitos de sócios-torcedores e isso chamará muita atenção para o Vasco no mundo todo. Esse programa é muito fácil de você entender como é que isso vai funcionar. Você olha, hoje o Vasco tem 110 mil sócios torcedores na sua relação com o clube. Agora, quando você olha para a Vasco TV, por exemplo, o Vasco tem cerca de 1 milhão de inscritos na Vasco TV e 3 milhões no Facebook. Ou seja, a nossa capacidade de engajamento em torno da construção de um ecossistema de pessoas é perfeitamente comprovada de que nós temos como alcançar os 7 dígitos. A diferença do programa de sócio-torcedor para o Facebook, onde nós temos 3 milhões, ou para a Vasco TV, onde a gente beira 1 milhão, é simplesmente o fato de que essas possibilidades não são cobradas, são gratuitas. Então a gente pretende trazer essa gratuidade para o programa de sócio-torcedor e fazer a monetização indireta. O único requisito que a gente vai ter é que o torcedor que entre nesse ecossistema autorize o uso da base de dados deles, que a gente dê o tratamento da base de dados, para que a gente possa monetizar indiretamente. Isso é uma requisição da Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 7º, inciso 1º, que se houver o consentimento do tratamento de dados, a gente pode usar. Então, não para distribuir os dados do torcedor para terceiro, mas simplesmente para que a gente possa chegar, por exemplo, uma casa de apostas dessa e dizer, olha, nós temos aqui um ecossistema de 1 milhão de pessoas. Eu quero que você me pague um patrocínio para você colocar a tua marca aqui no nosso ecossistema, então você vai me pagar um fixo mensal, e além disso, cada apostador que você tirar aqui do meu ecossistema para ir apostar na tua casa de apostas, eu quero uma participação disso. E isso com diversos outros parceiros. Então a gente tem certeza que hoje, quando você olha para a economia digital, Joel, a maior parte das empresas que estão crescendo assustadoramente no mundo são as empresas que estão na economia digital, como Google, Facebook, eBay, Microsoft, Instagram, e essas empresas crescem porque Amazon, porque elas conseguem ter um ecossistema de pessoas. A gente pretende fazer do Vasco um grande ecossistema de vascaínos, onde a gente possa monetizar isso indiretamente e também diretamente, porque uma vez que o cara está dentro do nosso ecossistema, você terá lá opções de torná-lo VIP, de torná-lo super VIP. E aí o cara tem que fazer alguma remuneração, tem que dar alguma remuneração. Ele terá um pacote de serviços nunca visto na história da relação entre um clube de futebol e um torcedor, que hoje é limitado única e exclusivamente a desconto em ingressos, que na atualidade o cara não pode nem usar por causa da pandemia, né, os estádios estão fechados para público. Então nós vamos aumentar bastante o leque de alternativas para esse sócio-torcedor. Estamos vendo aí descontos em universidades, estamos vendo da gente construir um banco white label, tipo uma fintech do Vasco, né, através de um trabalho que estamos fazendo, desenvolvendo em parceria com a RabChain. Estamos falando de uma operadora de celular e estamos falando do cara ter direito a voto também, poder participar da vida política do clube, que será extremamente saudável para a gente poder sair dessa política de voto de cabresto. Você veja bem, hoje, o único risco que a gente tem de perder essas eleições além dos caras manipularem essas eleições através de votação online, você ter aí ainda um resquício desses votos de cabresto, desses votos de grupo, né, que podem ser maior do que aqueles que estão realmente interessados no projeto do Vasco. Esse sempre é um risco que existe. À medida que a gente abre, democratiza o colégio eleitoral, nunca mais vai ter mensalão, nunca mais vai ter voto de cabresto, e esses grupos políticos perderão muita força. Por isso que eles se alinham tanto contra o meu projeto, porque eles sabem que a gente quer realmente democratizar o Vasco ao extremo, para que a gente acabe com essa lógica de grupos políticos dentro do Vasco e passe a ter um colégio eleitoral que realmente pense no melhor para o clube.